Meus amigos, boa tarde e boa noite. Nós estamos numa época em que temos acesso a toda sorte de informações em todas as atividades humanas para nosso uso, e todos nós temos direito à informação, seja para o bem, seja para o mal, seja para isso, seja para aquilo. Todos cantam a livre expressão do ser e todos exigem respeito ao livre-arbítrio. Então, nós resolvemos fazer aqui um vídeo respeitando o livre-arbítrio das pessoas, porque as pessoas têm arbitrado pela esquerda ou pela direita, para cima ou para baixo. Temos todas as vertentes possíveis. E essa diversidade é bastante enriquecedora. Vocês não acham? Nós vamos fazer um vídeo hoje para orientar as pessoas a como fracassar espiritualmente, a veredar pelo mau caminho. Mesmo sendo um homem cristão, eu vou hoje fazer um vídeo ensinando as pessoas a veredar pelo mau caminho. Naturalmente, algumas pessoas poderão achar isso estranho, mas verão que no decorrer desse vídeo não há nada de novo, não há nada estranho. O próprio Jesus, no caso, exige que as pessoas se definam perante Ele, perante Deus Pai, perante as coisas espirituais. Jesus, nós sabemos, detesta as pessoas mornas. Ele aceita que as pessoas sejam frias ou sejam quentes. E quem tem bom discernimento sabe do que eu estou dizendo, que eu não estou dizendo heresia. E o próprio Jesus diz, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, aquele que é santo, continue santo e se santifica mais. E se santifique mais. Aquele que é pecador ou aquele que é imundo, peque mais e fique mais imundo a isso ainda. Aquele que é justo se torne ainda mais justo, mas aquele que é injusto se torne mais primoroso na sua injustiça. Então, você vê que Jesus respeita o livre-arbítrio, não na dimensão como as pessoas desejam, mas ele, Jesus, exige definição e dar ao homem, e concede ao homem o direito de escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. E quem somos nós para impedirmos que a vontade de Cristo se manifeste entre nós? Maus conselhos e maus frutos, caminhos, condutas para um fracasso espiritual inexorável. Eu trouxe aqui 7 exemplos, sem nenhuma pretensão, 7 exemplos de coisas que as pessoas costumam fazer por livre opção, no caso alegando livre-arbítrio e livre expressão do ser, esse grito que todo mundo quer dar. E nós trouxemos 7 exemplos que podem induzir você ou outras pessoas a total e absoluta perdição e fracasso no campo espiritual. E o primeiro exemplo, buscando uma outra salvação ou buscando um outro salvador. Você fazendo isso, você estará garantindo o seu fracasso espiritual. Só existe um Salvador, que é Jesus. E a salvação é pela graça mediante a fé. Mas no pleno exercício do seu ser, ou no pleno exercício do seu arbítrio, você pode negar isso. Você pode encontrar uma salvação pelas obras, você pode presumir uma salvação pela honra do homem, você pode presumir uma salvação pelos conhecimentos técnicos e científicos, não é mesmo? Então,
você pode presumir o que você quiser e discordar do verdadeiro caminho da salvação. O apóstolo Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, ele nos afirma: e em nenhum outro nome existe salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ele está dizendo aqui que a salvação só vem por intermédio de ato soberano de Jesus, e a salvação é pela graça mediante a fé, como o apóstolo Paulo tanto exubera em dizer. Mas quem quiser buscar uma outra salvação ou um outro Salvador, fique à vontade e verede pelo caminho do engano e terá garantido o seu fracasso espiritual. O segundo exemplo é crer em um outro evangelho. Sim, muita gente conhece aquele evangelho de 2000 anos, eu diria de mais de 2000 anos, mas muitas pessoas parecem estar cansadas desse evangelho, das cartas e das epístolas, e buscam avidamente um outro evangelho. Um outro evangelho que não existe, mas ele é publicado e as pessoas são ávidas por um outro evangelho. Mas o que Paulo diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, nos traz a refletir. Ele diz: mas ainda que nós mesmos, quer dizer, mesmo que um de nós apóstolos, ou mesmo um anjo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do evangelho que vos temos pregado, seja isso anátema, seja isso maldição. Assim ficam as duas opções. Você pode veredar pelo caminho esquerdo ou pode veredar pelo caminho direito. Esse é o conselho de Paulo, mas há pessoas que não creem nisso e preferem um outro evangelho, em que Paulo está completamente ausente. O terceiro exemplo é crer em doutrina de homens. Como as pessoas gostam de doutrina de homens. Estamos novamente numa época de um antropocentrismo, de um chamado humanismo super contemporâneo, contemporaníssimo, e as pessoas estão cada vez mais idolatrando homens, buscando a figura de homens e mulheres nos quais pretendem que sejam os seus quase que deuses, digamos assim. E isso é de conhecimento público. Crer em doutrina de homens é uma coisa muito comum em nosso país. Mas, quanto a isso, Paulo discorda. Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12, ele afirma: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi ou aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Assim fica a afirmativa de Paulo e a busca de uma doutrina de homens em outros lugares. E as pessoas têm a opção agora de optar pelo acerto ou então fazer o que muitos têm feito, veredando pelo erro, veredando pela perdição e dando credibilidade a doutrinas de homens. E isso também é de conhecimento público. Em quarto lugar, crer em doutrina de espíritos. E isso é a coisa mais velha do mundo. Como as pessoas gostam dos espíritos. Como as pessoas dão, digamos, credibilidade aos espíritos, que os espíritos sabem tudo, eles nos revelam, eles vivem nas leis naturais, eles criaram as leis naturais, eles manipulam as leis naturais, mas isso não está de acordo também
com o que diz Paulo em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito de Deus, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Será que isso é verdade? É de conhecimento público que isso é verdade absoluta. Então, mais uma oportunidade das pessoas veredarem pelo caminho do erro, veredarem pelo caminho do total e absoluto fracasso espiritual. E assim nós estamos respeitando o livre-arbítrio e a plena expressão do ser que tantos andam, no caso, reclamando. Ok? Estou certo ou estou errado? Eu sei que estou certo. O quinto exemplo, desprezar a cruz. Não é de desprezar qualquer cruz, é a cruz dele. Dele quem? De Jesus. Você pode crer ou você pode desprezar, segundo o seu arbítrio, a cruz de Jesus. Eu não falo de uma cruz qualquer, eu não falo de uma cruz romana, eu não falo do sinal da cruz, eu não falo de um simples crucifixo, eu falo da cruz de redenção, que você pode crer ou você pode negar. Há um preço a pagar a quem nega essa cruz, a cruz dele, Jesus. Vamos ver qual é a consideração que Paulo faz em Colossenses capítulo 1, versículo 20. E que, havendo por ele Jesus, feito a paz pelo sangue da sua cruz, a cruz dele, a cruz de redenção, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Muito bem, verdade, mas você pode achar que isso seja mentira, você pode achar que isso seja viés de observador. Isso garantirá o seu total e absoluto fracasso espiritual, respeitando o seu livre-arbítrio, não é mesmo? Não é o que tanta gente quer? Falar em livre-arbítrio, a livre expressão do ser, eu escolho o meu presente e o meu futuro, não é isso que as pessoas creem? E que os apóstolos discordam, Jesus também discorda, mas as pessoas exigem, não é mesmo? É verdade. Mas desprezando a cruz dele, a cruz de Cristo, muitos terão garantida a sua derrocada total e inexorável fracasso espiritual. Em sexto lugar, desprezar a lei e os profetas. Isso parece uma coisa antiga, né? Desprezar a lei e os profetas. Muitos dizem em seu arbítrio que a lei já está ultrapassada e que tudo hoje é apenas amor, e Jesus é visto como alguém que é única e exclusivamente amor, e por que não também um pouquinho cúmplice, um pouquinho tolerante e um pouquinho conivente. A lei e os profetas parecem coisa vencida, e os profetas, dizem muitos, não têm credibilidade. Eram homens dos tempos antigos que não tinham capacidade nem cultura para, no caso, entender as revelações soberanas de um Espírito tão soberano quanto o Espírito de Deus, desprezando assim a lei e os profetas, como muitos têm feito rotineiramente. Se é desejo seu fazer isso, você estará também garantindo o seu fracasso espiritual. Não é mesmo? Não estamos respeitando o seu livre-arbítrio? Estamos sim. Mas o que Jesus fala sobre isso? Quanto a desprezar a lei e os profetas, ele não concorda muito com isso, não. Ele diz no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17,
Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, eu não vim revogar, mas eu vim cumprir. Jesus está dizendo, eu vim cumprir a lei e eu vim cumprir os profetas. Você pode concordar com Jesus ou você pode discordar também de Jesus. As pessoas dizem que estão em pleno exercício da sua liberdade de escolha, em total livre-arbítrio. Então você pode arbitrar, no caso publicamente, por uma das duas opções. Não sou eu que estou, no caso, coibindo, mas as pessoas discordam de Jesus e querem colocar a culpa em outra pessoa. O que há de fazer? Não é mesmo? E o sétimo e último exemplo, como mau conselho e garantia de um total e absoluto fracasso espiritual, pratique a idolatria. Sim, praticando a idolatria, coisa que deixa Deus irritado, mas muitas pessoas não creem nisso, têm os seus sofismas, as suas evasivas e os seus discursos técnicos para justificar essa idolatria. Mas o que nós lemos no livro de Levítico, capítulo 26, versículo 1, para citarmos apenas uma passagem? Não fareis para vós ídolos. Quem foi que disse isso? Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátuas, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o Senhor vosso Deus não tolera que se levante imagem de escultura, nem estátua, nem pedra figurada em nossa terra, para que nos inclinemos a ela. Você pode discordar. Deus pensa de um modo, mas você pensa de um outro. Apesar de tudo, você é um homem moderno, na livre expressão do seu ser. Você anda dizendo que tem o livre-arbítrio, que ninguém pode tirar. Então você pode concordar com Deus ou você pode discordar de Deus. No caso, discordando de Deus, você estará também garantindo a sua inexorável queda espiritual. Por que não condenação? Que é o que muitos têm. Então nós demos aqui 7 exemplos simples que não exigem grande especulação, que são garantias de um fracasso espiritual. São maus conselhos que garantem maus frutos e garantem uma queda perante a vontade de Deus, que é o que muitos têm no caso escolhido. Mais uma vez eu digo, exercendo a livre expressão do ser e também manifestando o seu livre-arbítrio, que ninguém abre mão disso, não é mesmo? Nós falamos que pode levar a total fracasso espiritual quem busca uma outra salvação ou então um outro Salvador, quem crê em um outro Evangelho, quem crê em doutrina de homens, quem crê em doutrina de espíritos, quem despreza a cruz dele, Jesus, quem despreza a lei e os profetas e quem é praticante da idolatria. Então, temos assim um acervo rico de como o homem ou deve ou não deve agir. Se você quer realmente continuar a exercer o seu arbítrio, independente da vontade dos outros, independente do que está escrito e revelado, independente da vontade de Deus, você faça a sua escolha. E eu espero que você seja, no caso, respeitado e bem-sucedido na sua escolha, porque não sou eu que vou ditar o resultado. Que você seja bem-sucedido, não sei como, mas muito obrigado, até o próximo vídeo, Deus abençoe você.